Galera, durante toda a nossa vida, a gente faz escolhas. E essas escolhas, que esporte eu vou praticar, que livro eu vou ler, se eu vou para a direita, se eu vou para a esquerda, todas essas escolhas, elas trazem consequências. E essas consequências podem acarretar em algumas mudanças na nossa vida. Só que tem aquelas mudanças que acontecem sem que a gente gostaria que acontecesse, né? Sem que a gente quisesse que acontecesse. Elas são aquelas mudanças bruscas que a gente pega e fica, pô, e agora? O que eu vou fazer? No livro Quem Mexeu no Meu Queijo, ele fala sobre essas mudanças. E ele fala contando uma história de 4 personagens. Vamos falar aqui nesse vídeo, né, um pouco sobre esses personagens. Na história do livro, ele conta sobre os 4 personagens, que são 2 ratos e 2 homenzinhos, que eles estão num labirinto à procura do queijo. Esse queijo representa, né, essa procura desse queijo representa as coisas que a gente quer e as mudanças que acontecem, né, do que retrata nesse livro. Vamos falar aqui um pouco sobre os personagens. Eu até anotei os nomes deles aqui que eu esquecia toda hora, né? O primeiro personagem dos ratos é o Sniff. O Sniff, ele é intuitivo e observador. É assim, aquela pessoa que provavelmente você deve conhecer alguém, ou você pode ser essa pessoa, que repara nas pequenas mudanças e tipo assim, antes que aquelas mudanças sutis que as outras pessoas não percebem. Então, antes que aconteça alguma mudança ali, né, que muito grande, ela já fala, pô, tem alguma coisa estranha. E ela já está ali percebendo. Só que tem um porém, ela percebe, mas nem sempre ela age rápido e se prepara para essa mudança. Mas ela já percebeu que tem alguma coisa mudando. O segundo personagem do livro é o outro ratinho, que é o Scurry. E esse daí, ele é o executor impulsivo. Ele não percebe essas mudanças sutis no entorno, né, no que está acontecendo à sua volta, mas assim que ele percebe a mudança, ele age direto. Ele não pensa, ele só age. Tem um problema. Você pode ser muito impulsivo e agir da forma errada, por isso que você precisa ter um direcionamento. É bom ter alguém para ir direcionando você, porque você pode simplesmente correr e correr para o lado errado. Mas também é bom porque você não fica enrolando. Você percebeu a mudança, você age. O outro personagem desse livro, já falando dos homenzinhos, né, é o Ren. O Ren, esse daqui é o mais problemático, que o Ren, ele é o resistente ao novo. Esse resistente ao novo é aquela pessoa que talvez você conheça alguém e talvez você já tenha escutado não sei se é um ditado ou alguém falando assim, que é a pessoa âncora. É aquela pessoa que você tem à sua volta que te puxa para baixo. Ela vê a mudança acontecendo em torno e não quer fazer nada, ela quer ficar ali sentado, acha que as coisas vão voltar como eram antes, mas logicamente não vai voltar, o que mudou, mudou. Então essa pessoa, esse Ren, esse personagem, ele resiste à mudança e mesmo que ele percebe que essas mudanças que estão acontecendo estão prejudicando ele por ele não mudar, né, junto com o ambiente, junto com a circunstância, ele mesmo que está prejudicando ele continua no mesmo lugar. Então esse personagem, o Ren, ele é o mais problemático. E também tem agora o último personagem, né, que é outro homenzinho, são 2 ratos e 2 homenzinhos. O último personagem, ele é o Hal. Ele no começo da história, ele é um Ren também, praticamente. Só que aí ele percebe, né, que as mudanças estão fazendo mal para ele e ele ri disso. Ele ri dele mesmo e quando ele ri dele mesmo, ele percebe que ele tem que mudar. Aí ele muda pro Hal, né, no caso. Aí ele muda pro Hal, aí ele mesmo morrendo de medo, ele começa a fazer as mudanças necessárias para poder sair desse ambiente. Então, no começo, ele é um Ren, porque ele está travado, ele viu a mudança e ele está travado. Só que aí na hora que ele percebe que a água está batendo na bunda,
né? Ele pega e muda para o HAL e aí ele começa a se ajeitar para poder seguir a mudança do ambiente, ou a mudança de trabalho, de relacionamento, coisa e tal. Aí ele pega e muda, entendeu? São esses 4 personagens dessa história. E o legal é que você não fica preso só em um, porque esses personagens eles são representações de nós mesmos. Então nós temos os 4 personagens de nós. Só que é assim, você não fica preso em um. Você não é só o Sniff, que é intuitivo. Você não é só o Scurry, que age rápido. Você não é o Ren, que fica travado. E você não é só o Hal, que demora para agir, mas acaba agindo. Você tem os 4, né? Todas as pessoas têm os 4 dentro delas. Pode ser que você, em algum ponto, você é um Sniff, pode ser na parte financeira, na parte de relacionamento, ou em outro ponto da sua vida, você é um Scurry, que você vê a mudança e já age rápido. Então, você tem esses pontos, né, em cada área da sua vida. E você pode mudar também, igual na história que o Hal, ele era um Ren no começo e mudou para um Hal. Ele era travado e depois ele conseguiu mudar. Então, é só a gente prestar um pouco de atenção no nosso dia a dia e notando qual personagem que a gente é em cada área da nossa vida, e se for preciso, a gente tenta mudar. Que no caso, se a gente for um Ren em qualquer área da vida, a gente tenta mudar, porque o Ren é o pior personagem que tem, que é o pior cenário. O cara que não muda, a pessoa que não quer mudança, que só quer ficar na mesmice. Então, se você é um Ren em qualquer área da sua vida, tenta mudar. Galera, esse foi o vídeo de hoje. A gente falou aí sobre os personagens do livro Quem Mexeu no Meu Queijo. E se você gostou, segue a gente aí, beleza? Que a gente se vê no próximo vídeo.